Pode ir? Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Esse Papo é o Bicho. Eu sou Fabrícia Omena, sou médica veterinária e atuo mais em emergência e UTI veterinária hoje em dia, mas também sou clínica geral. E hoje nós temos 2 convidados especiais, né? Doutora Carla, que é quase minha irmã. Eu digo assim, gente, que ela é a minha veterinária mais velha e ela ama quando eu digo isso. Adoro. Né? E o doutor Crisales, que é um amigo de muitos anos, né? Desde a faculdade. Exato. E eu tenho muita honra receber você aqui também hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho onde vocês estão atuando hoje em dia, o que é que vocês fazem, um pouquinho de vocês como médicos veterinários atuantes na clínica geral de pequenos ou em pequenos animais. Eu trabalho com clínica médica já há mais de uma década, um pouco mais de uma década. Hoje estou focando bastante na gastroenterologia, mas ainda faço atendimento clínico geral, né? Nas unidades É o Bicho. E estou no dia a dia, né? Lidando com o tutor, com os pets. Eu, primeiramente, muito feliz pelo convite, pelo carinho, pela lembrança, de estar próximo de pessoas tão queridas, né, e profissionais competentes. E atuo como médico veterinário, comecei com clínica também, mas já atuava como adestrador de cães e já trabalhava com comportamento animal desde 94. Então, esse ano agora em junho estou fazendo 30 anos de adestramento e como veterinário, né, mesmo desde 2007, trabalhando nessa parte, né, mais especificamente. Mas a parte de comportamento animal desde sempre. Desde sempre, né? A sua vida é comportamento animal, né? Exato. E hoje, gente, o nosso tema principal é comportamento animal. E a gente tem diversas dúvidas. Eu, como, né, orientadora e cuidadora de animais, eu sou péssima, péssima educadora. Então, as pessoas, eu tenho certeza que tem muitas dúvidas, porque a gente recebe os tutores, né, dentro do consultório, da clínica, e eles sempre têm perguntas a fazer, e eu fico assim, ai meu Deus. Não, então, veja bem, é melhor você procurar um adestrador, porque a pessoa é profissional capacitada para fazer isso, porque eu nem sei dar dicas, gente, eu não sei mesmo. Eu digo isso porque eu não soube nem educar os meus animais. Então, na verdade, eu acho que a gente já tem uma deficiência, né, da área de comportamento animal ainda na graduação. Né? É muito pouco falado, é muito pouco abordado. Então, é realmente algo que a gente tem que ter o interesse de buscar extra, porque não é algo, ainda hoje, que é dado muito foco. E aí é tão importante, né, isso para a convivência entre animais e humanos, né? Sim, e assim, eu digo pela minha infância que a gente sempre teve muito animal em casa, e minha mãe sempre, quando via alguma coisa na televisão, vem ver, Cris, ela me chamava, né? E às vezes a gente chega numa casa que as crianças não têm mais convívio com o animal, né? E principalmente agora nessa época de redes sociais, né, de celular, e elas ficam muito focadas ali, né? E muitas vezes não tem convívio de ir, de repente, num parque, numa fazenda, né, que possa interagir, ou ter realmente um animal de alguém da família que seja confiável, que ele possa pegar no braço, fazer carinho, né? Isso é tão importante, né, gente? A gente fala isso, né? Animais muitas vezes curam, né? Curam pessoas com ansiedade, curam pessoas. Tem gente que precisa desse tratamento, dessa terapia com animais contra o câncer, né? A gente tem clientes que quando descobriu o câncer, né, precisou muito da ajuda de um animal para se manter bem, né, mentalmente, para lutar contra uma doença tão grave. E a gente tem as terapias, né, que com animais também, né, ecoterapia, o Focinhos Terapeutas, que é um exemplo, né, que a gente tem, que trabalha com pessoas autistas, com obesos, com idosos. Então, a gente tem aí uma quantidade, né, de animais que são terapeutas também. Então, isso é tão importante. E né? o desenvolvimento da humanidade ocorreu nessa relação, né? Homem-animal. Então, é fundamental que a gente saiba interagir com eles, claro, de forma respeitosa, respeitando, sabe, entendendo que cada espécie é uma espécie, mas que a gente saiba interagir com eles. Isso é fundamental. Isso. E a minha primeira pergunta, doutor Crisales, é para você. Para começar, você pode nos explicar o que é o adestramento e por que ele é tão importante para os animais de estimação? O adestramento, inicialmente, foi utilizado na Alemanha com os cães de polícia, né? E aí eles precisavam desses animais para auxiliar essas forças, né?
Então, os cães, aqui falando especificamente do adestramento canino, os cães eles têm muitas capacidades que vão muito além do que a gente possa imaginar, né? Desde busca de pessoas soterradas, a gente viu agora recentemente no Rio Grande do Sul, teve lá em Brumadinho, né? Então, são cães que buscam pessoas com odores debaixo d'água, em bosques. São cães que servem para ser guias de cego, para crianças especiais com autismo, né? Crianças que têm um nível muito exacerbado do autismo, que se agridem. Então, o cão ele também é utilizado para ser um cão terapeuta, para auxiliar, para acalmar. Então, eu sempre digo assim, que a importância do adestramento, eu gosto muito de citar esse caso do cão guia. Porque as pessoas, às vezes, pensam que o adestramento é brincadeira, acham que é uma coisa supérflua, que tem que deixar vou começar agora, vou parar, depois eu continuo. Mas você imagina se um cão que é treinado para conduzir um deficiente visual, ele não tiver foco. Se a gente passa por algum lugar e o cachorro vê, sei lá, qualquer coisa e corre. Ou um cão que está treinado para buscar uma pessoa, um parente seu que está soterrado, e aí passa uma cadela no cio, passa qualquer coisa, passa uma pessoa que está brincando, sabe? O cão tem que estar focado naquilo ali. Então, foco é foco. A gente tem que começar a ter mais seriedade no adestramento e mostrar que não é só um oba-oba, uma brincadeira, é uma coisa séria e tem que ser tratada seriamente, né? É como a educação do nosso filho, do teu filho. Você vai querer que seu filho comece hoje a escola e amanhã saia, não queira ir? Não, você vai querer que ele se forme, que ele, né, vá até onde ele possa ir, mas não, a mesma coisa do adestramento, né? Tem que ter foco, tem que saber começar, tem que ter a paciência de ir até o final. Porque o animal ele se esforça muito para compreender o que a gente quer dele. Mas a gente também tem que fazer o mínimo. Então, se a gente vai fazer o adestramento, que é um conjunto de movimentos, de sons, para que esse animal consiga compreender o que a nossa espécie está falando para ele, né? Então, a gente vai começar com repetição. O adestramento é condicionamento, é repetição. A gente vai repetindo sempre o comando, o gesto, sempre igual, até que fique automático. É como dirigir. A gente, quando vai começar a dirigir, a gente agarra o volante, a gente não olha para canto nenhum, a gente vai lá abaixo, a gente baixa a cabeça, né? E sai do foco, mas depois a gente conversa, a gente olha para o lado, a gente tira até a mão do volante, né? Então, assim... Já está condicionado, né? Condicionado, condicionamento, o adestramento. Eu tenho isso quando eu vou para o trabalho todo dia. Às vezes eu tenho que levar meu filho na escola, eu estou chegando no trabalho com o menino dentro do carro porque eu não levei na escola, porque eu estou condicionado. É bem isso no dia a dia, né? Então a gente tem que condicionar. Né? Você falando assim de adestramento é tão lindo. Chega, emociona, né? Muito bonito, porque realmente, assim, muita gente acha que o adestramento ele é para aquele cão de apartamento. Não é só isso, né? O adestramento ele vai muito além. E aí eu acho que, puxando o gancho disso aí que o Crisales falou, a importância, né, do adestramento, a gente pensa na hora que o tutor adquirir um cão, certas raças, né? Raças que têm uma tendência à agressividade e que de porte grande, né, que muitas vezes se torna uma arma, né? Recentemente, por exemplo, eu tive um caso de um grande amigo meu que o sogro dele foi atacado dentro de casa por um cão de um vizinho que se soltou, um cão da raça Dogo. Então, olha a importância e a responsabilidade, né, de cada um para com o seu animal. A partir do momento que você adquiriu um animal, você é responsável por ele. Em todos os âmbitos, né? Inclusive no âmbito jurídico, você é responsável por aquele animal. E se aquele animal se solta, e aí um acidente ou algo assim. Então... E se me permite falar, você tocou num ponto crucial, que é a questão do comportamento. Eu tive um caso de um cliente que ele foi comprar um Shih Tzu. Aí quando ele chegou no shopping, ele viu um Chow Chow. E aí ele falou, esse, né? Mas o cachorro, eles não sabiam criar aquele temperamento, aquela raça, não conheciam nada, porque a primeira coisa que eu pergunto assim, você leu sobre a raça antes de adquirir? E as pessoas falam, não, achei lindo, mas não é só lindeza, né? Aquele cão vai se adaptar com o meu temperamento, com o temperamento da minha família, eu vou ter tempo de levar o meu animal para banhar, para tosar, para manter a higiene, né? O meu animal é um animal que solta muito pelo, vai ficar um monte de pelo pela casa. É um animal de pelo longo, vou ter tempo de escovar,
né? Então, a característica de cada cão com cada pessoa. Então, assim, é muito comum a gente pegar cães que você vê que tinham um temperamento fantástico e o cachorro desvia, o cachorro fica agressivo, o cachorro fica muito dominante e controla todas as pessoas de casa e, sabe, e acaba desandando, digamos assim, né? Então, assim, não, eu sempre digo assim, não é só a raça. 50% do temperamento é genético, né? Vai pegar um pouquinho de pai e mãe, e outros 50% vai da gente, né? Isso, enquanto do ambiente, responsáveis, né? Então, se eu não dou conta, peça ajuda a um profissional, né? Pergunto, mas não fique adiando para depois, porque o cachorro vai ficando adulto, vai ficando com aquele caráter formado e depois fica muito mais difícil. E aí é por isso que a gente vê muitos abandonos, né? E quando vai ver, assim, muitas raças. Geralmente aquela raça é uma raça campeã de abandono. E uma delas é o Xoxô, por exemplo. Que as pessoas acham muito fofinho, é peludinho. Quando é filhote é uma coisa irresistível. Quem já viu filhote de Xoxô sabe que é dar vontade de carregar realmente para casa. Mas e aí? Que raça é essa? Qual a origem dessa raça, né? Porque quando a gente vai entendendo, aí a gente, já não vai se adaptar, realmente aqui eu não vou ter, né, como prover para esse animal o que ele vai precisar. Então, é importante isso, né? Então, a escolha para a raça da família, né? Você estudar aquela raça, ver se se adequa e se adapta à rotina da sua família também, né? Isso, e se for o caso também, contratar o profissional para a escolha eu já escolhi a raça. E aí o profissional vai falar assim, não, esse cão aqui não dá para você, esse aqui é melhor. Inclusive já aconteceu, né, comigo, uma cliente, ela queria se ela estiver vendo ela vai saber que é com ela, mas ela escolheu uma raça, ela queria uma fêmea e eu vi que aquela fêmea tinha um temperamento muito agitado para ela, o dela já era agitado, né, e aí a gente foi lá fazer a escolha e escolhemos uma outra menorzinha que era muito meiga e ela até hoje é muito feliz com essa cadelinha, sabe? Então, olha que coisa legal, né? Agora ele falando isso, caramba, realmente chamar o profissional para escolha, né? Porque assim você consegue, pelo filhote, já ver algumas traços de personalidade, né, Crisales? Interessante isso. Tá só mais uma coisinha. Nesse caso, eu achei interessante porque quando eu fui ver os filhotes, né? Eu falei assim, eu quero só as fêmeas, então o macho você pode guardar porque ela queria a fêmea, né? Então, é importante que o animal esteja no ambiente dele, não é no braço de quem está vendendo, não é, sabe? Então, assim, eu pedi para deixar o animal à vontade e já foi uma dificuldade. Aí eu pedi para colocar no chão, foi outra dificuldade, porque o chão estava... Então, limpe o chão. Ponham, né, esterilize, né, detetize. Aí depois botaram no cercadinho e as pessoas que estavam com os filhotes eram correndo, agitando. Eu falei, minha gente, eu preciso que vocês parem. Eu não estou aqui para avaliar o comportamento de vocês do filhote, mas eu quero saber como que o cachorro é na íntegra, não sob agitação, né? Porque... E aí depois, uma pessoa saiu, depois ficou, eu preciso que você saia de dentro do cercadinho, eu quero só os cães, eu quero ver os cães, o comportamento dele entre eles, né? E aí eu pude usar um brinquedo, pude fazer algumas interações e aí a gente chegou... O que eu já tinha prestado atenção que era a outra, só foi para confirmar mesmo, para mostrar para ela, que era uma pessoa leiga, que aquela cachorrinha, a escolhida, era ideal e não a outra. E aí, graças a Deus, deu certo. Eu nunca tinha pensado nisso. Doutor Crisales, você tem que ser contratado antes dos tutores. Exatamente. Eu já faço isso há muito tempo, sabe? Tá vendo, gente? Olha, isso aí é importantíssimo e interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Em contratar você para escolher a personalidade do animal ainda filhotinho. De acordo com a família. De acordo com a família. E até a raça, né? Porque você às vezes tem uma criança que é muito pequenininha, a gente sabe que bebê não tem noção de força, ela vai apertar com força. Então você vai pegar um animal muito delicado, um chihuahua, um spitz alemão, não, você vai pegar um cachorrinho mais resistente, mas que também não seja um cachorro muito agitado, né? Então a gente vai adequando o filhote com cada família. Muito legal isso, muito mesmo. Me deixou sem palavras, gostei realmente disso, dessa dica aí foi essencial, viu? Você não esqueça disso jamais, porque eu também não vou esquecer não. Quais são os métodos mais comuns de adestramento que você utiliza hoje e também recomenda que seja feito? A gente trabalha com condicionamento, né? Eu gosto muito do Ivan Pavlov, né? Que ele era o condicionamento clássico, né? Na época ele fazia umas experiências. E aí ele, por exemplo, ele não era muito bacana, mas servia como ciência, né? Ele colocava uma placa de ferro, uma chapa de ferro, ele botava um galo, né?
e acendia o fogo embaixo e tocava uma música ao mesmo tempo. Então, todas as vezes que ele tocava a música, a chapa esquentava e aí o galo ficava sapateando, porque ele estava queimando os pés. Né? E aí, depois de um tempo, ele parou de ligar o foguinho lá embaixo e só tocava música e o galo repetia o condicionamento. Né? E ele fez também outra experiência com o cão, utilizando alimentos, onde ele fez uma cirurgia, tirou aqui a glândula salivar do cão, botou no frasquinho, e aí, quando ele tocava na campainha, e ele oferecia o alimento para o cão. E aí o animal ficava com água na boca, né? Lógico. Né? E aí ele começava a medir a quantidade de saliva que o cão produzia. E ele condicionou. Toda vez que ele tocava a campainha, ele ofertava o alimento. E ele foi fazendo, até que chegou um dia que ele começou a tocar a campainha sem ofertar o alimento. E o animal continuou salivando. E aí, depois de um tempo que ele tocava na campainha, que não tinha mais alimento, ele começou a parar de salivar. Ele foi fazendo um contracondicionamento. Ele foi desfazendo o que ele tinha feito. Né? Então, eu gosto muito desse método. Né? A gente usa também recursos, petisco, carinho, clicker para marcar mais rápido. Né? Então, assim, a gente tenta buscar sempre o melhor comportamento, sempre com assertividade, com menos erros possíveis. E aí o cão, sempre com alegria, com brincadeira, também utilizando alimento, apesar de que tem muitas pessoas que são contra o alimento, dizem que a gente está comprando o animal, a gente está corrompendo. Aí eu pergunto, você trabalha sem salário? Boa resposta. Entendeu? Então, assim, por que ele não pode ganhar alguma coisa se eu sei que vai ser funcional? Eu não vou deixar o animal a vida toda usando esse recurso do alimento. Eu vou desmamar depois, mas eu preciso chegar a um nível para depois eu ir desmamando e continuar obtendo esse comportamento, essa vontade de trabalhar. Que as pessoas acham que o cachorro tem que ficar como um bibelozinho, né, no cantinho. O animal, ele gosta de ser funcional, ele gosta de trabalhar. Tanto é que todas as raças têm uma função. As pessoas que não costumam ler sobre a raça, né? Mas todas elas foram desenvolvidas com uma função de trabalho. Interessante. E em quanto tempo os tutores, né, que procuram o adestramento, né, para ter um comportamento melhor do animal? Porque normalmente eles buscam isso, né? Eles buscam para ter um comportamento melhor do animal, ou quando ele quer que faça xixi, cocô no lugar que eles querem, né? A maioria, eu acho que é isso. Sim, né? sim. Pelo menos é o que normalmente perguntam a gente, né? Na rotina clínica. Em quanto tempo você começa a observar que o animal começa a responder aos comandos, né, que são treinados? Sim, eu sempre digo que o animal leva pelo menos 6 meses para ficar pronto, mas não pronto, mas digamos assim, que a gente tem um bom resultado, né? Mas, por exemplo, a questão de sanitária, né? Tem cão que é muito mais fácil, tem cachorro que é danado mesmo, assim, que e acontece, né? Então, assim, é muito importante que a família fique atenta aos sinais. Então, o meu animal acordou, eu gosto muito de relacionar com o nosso comportamento. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, depois de abrir os olhos, muitas vezes é ir ao banheiro fazer xixi. Pelo menos o xixi, né? Então, assim, o cachorrinho acordou, leva no banheiro, vai lá, né? Então, é a repetição, o condicionamento, né? Então, a primeira visita que eu faço, eu costumo fazer uma consultoria, peço que esteja a família, se tiver as funcionárias, põe junto também, porque todo mundo precisa ajudar. Então, o cão, ele vai ser levado, essas primeiras aulas de banheiro, por exemplo, de questão de higiene, alguns cães pegam muito rápido, algumas aulas, mas eu sempre digo assim, as pessoas ficam assim, ela está indo sempre lá. Aí eu falo assim, fique atento, porque às vezes o cachorro vai acertando, e depois ele dá uma desandada, e é comum. E as pessoas relaxam, aí o cachorro começa a desandar. Eu falei, alertei que vocês ficassem atentos, que vocês ficassem marcando o comportamento, que vocês ficassem levando no banheiro nas vezes que eu orientei, tá? Então, assim, alguns cães aprendem muito rápido. A questão da obediência básica, a gente repetindo o comando senta, comando aqui. Tem cachorro que com o primeiro mês, que geralmente são 8 aulas, já começa a apresentar alguma resposta. Já começa a observar, prestar atenção na gente, tem alguns que já vêm, já sentam, tá? Mas é muito individual. De raça, e mesmo dentro da raça, tem alguns cães que se destacam mais que outros. Entendi. E também a família vai ajudar, né? Vai ajudar. Quanto mais a família observar, participar e
praticar, mais rápido vai ser o resultado. E quanto menos essa família participar ou interagir com o cão, mais difícil, mais lento será o treinamento. Me diga uma coisa, a gente consegue adestrar o gato também? Sim. Consegue? Também, Essa é uma dúvida, né? E até minha, gente, viu? Não é? Muita gente não sabe, né? Que o gato... O gato ela aprende também. Na verdade, diversas espécies, né? Todos os animais, eu digo assim, né? Quantos filmes a gente assiste Exato, com aves até, né? Exato, E cavalo, e porco, né? O porco é um animal altamente adestrado. inteligente, assim. Ele é concorrente do cão. Tem gente que diz que ainda é mais inteligente do que o cão. Inclusive, hoje em dia se cria muito, né? Porco pet lá na clínica, de vez em quando aparece mini pig, né? Um mini pig que não é tão mini, né? Que é uns às vezes é vendido como mini pig, né? Mas eu sempre tive essa dúvida em relação ao gato, porque os gatos, eles têm uma personalidade, né, ímpar, né? Eles são muito autossuficientes. E aí eu fiquei na dúvida, eu digo, tipo, será que é possível adestrar o gato? Eu nunca tinha perguntado a ninguém. Eles aprendem também, assim, a gente, até na internet, né? A gente vê muito eles fazendo truques, coisas incríveis que as pessoas acham que não fazem, né? Mas eles fazem. É ter paciência, o tempo certo do treinamento, a gente acha assim, alguns ditos profissionais falam assim, eu treino seu cachorro por 1 hora. Mas se a gente sabe que a atenção é fugidia, se nós, enquanto humanos, que estamos numa palestra, sabendo assim, em pesquisas que a gente tem foco de 5 minutos, e o resto a gente vai devagando, vai para lá, vai para cá. Você imagina um cão. Né? Então, se aquela pessoa está falando assim, eu treino seu cachorro por 1 hora, isso não é real. Né? Porque o cão cansa, o cão ele tem... Perde o a gente foco, precisa né? brincar, ele começa a bocejar, ele começa a cair uma folha, ele olha, ele começa todo de saco cheio. Né? Então, assim, tem que ter o tempo certo. Né? A gente passa com o cão 30 minutos brincando, faz passeio, faz treinamento olfativo, faz a parte de obediência básica, mas eu digo para o tutor, se você vai treinar teu cão, treine 5 minutos, treine 1 minuto, treine 1 minuto e meio, 2 minutos, repita, sei lá, 3, 4 vezes, várias vezes ao dia, é muito mais do que suficiente. Eu fico mais tempo do que eu preciso adquirir o afeto do cão, né? Eu preciso criar um vínculo, então passeio, brinco, né? Mas a família já tem o afeto. Né? Entendi. Bom saber. Uma coisa que normalmente chega na clínica, doutora Carla, para perguntar a gente, né? Me diga aí se não é assim, os tutores, né? 2 perguntas que normalmente eles fazem. Doutora, se eu castrar, vai melhorar o comportamento do meu animal? Vai melhorar a agressividade do meu animal? Isso é uma pergunta que sempre acontece, né? E a outra é, doutora, ele já é adulto, mas faz xixi na minha casa inteira. A marcação se eu castrar, vai melhorar esse xixi na casa inteira? São 2 perguntas que eu recebo muito no consultório. Você também recebe essas? Todo dia. O que é que eu falo sempre para os clientes? A castração, ela tem uma indicação médica, né? Casos específicos, pacientes específicos vão ter indicação da castração no sentido de prevenção ou tratamento de doenças, né? A castração, ela não é primeira escolha para modular parte comportamental, não. Isso é realmente o trabalho do adestrador, né? Não tem como a gente... nem tudo é hormônio. Né? Tem um comportamento condicionado, então não tem como intervir, não. Agora, alguns pacientes eu já vi melhorar a questão de marcação de território, quando é castrado mais cedo, mas isso é muito relativo. A gente não tem indicação de castração para essa finalidade. E aí, doutor Crisales, o que é que você fala sobre isso? Eu recebo muitos cães castrados e que não mudaram o comportamento, né? Então, assim, não indico a castração a não ser que seja um pontual, né, uma coisa específica, principalmente com relação à tumoração, neoplasias. Mas fora isso, não indico. Então, assim, se a família não mudar o comportamento, o cão não muda. Então, eu sempre digo assim que a parte mais fácil do adestramento é o cão, tá? Porque às vezes você vem trabalhando o cão e a pessoa não faz. Então, é como se eu chegasse na tua empresa hoje, a empresa é sua, e eu quisesse trabalhar com você e quisesse mandar em você mudar as regras da casa. Entendeu? Então, assim, tem um ditado que fala assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Entende? Assim, então,
Se aquele cão, que é um animal de matilha, e onde na matilha existe uma regra, uma disciplina, se aquela pessoa que está inserida nessa matilha não tem pulso, não tem condições de liderar, aquele cão vai liderar. E mesmo que ele seja treinado, se a pessoa, o tutor, não participar das aulas e não fizer o que está sendo orientado, aquele cão ainda assim vai reconhecer aquela pessoa como sendo inferior na questão da hierarquia. E ele não vai respeitar e não vai obedecer àquela pessoa. Então, se castrar, e ele é um cão que já domina a casa, que já manda, que já tem umas regras estabelecidas, se você castrar aquele cão, provavelmente ele não vai mudar, porque ele já sabe qual é a posição dele ali. Tá? Então é muito importante que a família coopere e que a família queira participar e faça da maneira correta, do jeito que é orientado. O cão jamais pode ser o alfa da matilha, né? A gente é quem tem que ser o alfa, né? Deveria ser, né? Exato. Isso é o ideal, né? E qual é a idade ideal para iniciar o processo de adestramento? Quando o animal já é mais velho, a gente pode fazer isso também? Quando é que você orienta que comece esse tipo de os adestramentos, né? Até para a rotina mesmo do animal em casa. Eu sempre digo que o cão, assim que chega em casa, ele deve ser treinado, educado, né? Tem que falar a palavra educado, que, né? Então, assim, o cão deve ser educado, assim como a gente põe nossos filhos com, sei lá, quem tem filho? Eu tenho 2 anos, né? 2 anos, sei lá, um pouquinho. Às né? vezes até antes, se você for trabalhar fora, né? Já tem as Exato, creches. Então, assim, 30 dias, 35 dias, 45 dias de vida, o cachorro já tem condições de aprender e aprende muito fácil. Tá? Então, fica fácil a questão da educação sanitária. O cachorro traz umas memórias da família, da mãe, dos irmãos em relação ao limite, em relação à brincadeira de morder, que machuca a mão da gente. Isso é uma coisa até que eu ia perguntar, né, Crisales, se você vê essa diferença dos filhotes que demoraram mais tempo para sair do convívio com a mãe, né? Porque hoje a gente pega animais que, na minha opinião, saíram muito precoce do contato com a mãe. E eu já li sobre isso, né? Como é fundamental a mãe ali educando, né, os filhotes. Perfeito. O cão ele tem que ter o mínimo necessário, né? Então, você pega um cão, tem gente que usa da má fé, quer vender um filhote de cão miniatura, e às vezes o cachorro não tem nem dente ainda. Ele fala assim, o cachorro está com 4 meses. E aí a pessoa acredita, pega aquele filhote com 4 meses, supostos 4 meses. Já né? peguei. Aí assim. quando vê, o cachorro não tem nem dente ainda, quando ele deveria estar com os dentes de filhote com 30 dias de vida. Né? E aí o cachorro, em vez de ficar aquela coisinha miniatura, fica uma coisa enorme, com um cachorro enorme. Né? Então, assim, quanto mais cedo, melhor. Né? Iniciar o treinamento, 30 dias de vida, né? 45 dias de vida, e dar continuidade, porque você vai socializar o cão, você vai dar continuidade àquela socialização e aquelas correções que ele tinha com a mãe, com os irmãos. Né? Mas ele precisa ser socializado, ele precisa ser exposto a tudo que ele precisa passar no dia a dia dele, né? Seja na rua, barulho de carros, movimentação de pessoas, quer levar o cachorro para o shopping, filhote, leva na bolsinha, né? E as pessoas também precisam aprender a pedir autorização antes de botar a mão no cachorro. Né? Se vê um cachorro trabalhando, não põe a mão. Não põe a mão, porque vai desconcentrar. Se vê um cão guia, não põe a mão. Se vê um cão em cão de assistência, não põe a mão, ele está trabalhando. Independente de ser um cão de trabalho, você não sabe o temperamento daquele animal, então eu não acho evitar legal. Acidente, não acidente. coloca a mão. É isso mesmo. Vamos lá para a humanização dos animais, né? Nosso tema agora é humanização dos animais, e isso a gente fala muito, né? Na rotina, no dia a dia. Muita gente trata seus pets como membros da família. Mas quais são os problemas que você, como adestrador, vê em humanizar demais esses animais de estimação? O primeiro ponto citado pela literatura é a agressividade, tá? Justamente por conta disso que a gente já estava conversando, né? O cão ele vive num contexto onde ele vive em matilha. Ele precisa estabelecer uma regra, né? Na minha casa só entra quem eu quero. Né? Se você me convidar para sua casa, eu vou entrar. Se você falar entre, eu vou sentar se você mandar eu sentar, senão eu vou ficar em pé. Entende? Então, assim, com eles é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, a agressividade é uma das primeiras causas, né, que é decorrente da humanização.
E aí o cão fica agressivo, a pessoa não entende, né? A pessoa às vezes quer doar, abandonar, você falou lá na frente, lembrou, né? E antes as pessoas não iam para o veterinário fazer eutanásia, as pessoas davam tiro, matavam mesmo, né? Então cansei de ver, dei um tiro. Porque o cachorro era agressivo, mas por que você não educa o seu cachorro antes? Como é que você vai falar que o cachorro está muito brabo, que não tem jeito, se você não vai dar uma oportunidade para ele? Todo cão tem que ter uma oportunidade de ser educado, entende? Então, assim, a pior das causas é a agressividade, tem a síndrome da ansiedade da separação, que tem um componente genético, mas também tem muito do que a família faz, né? Na hora que a família chega da rua, que dá aquela super atenção enquanto o cão está ansioso, aí vai embora, vai dar, tchau meu amor, vai lá dar um beijinho, e aí abraça, e o cachorro fica ansioso, né? Então acontece muito. Eu acho que isso é campeão, assim, do que eu pego no dia a dia do consultório. Eles ficam, a síndrome de ansiedade da separação, o cão, tem uns que ficam amuadinhos num canto, ficam tristes, tem uns que ficam vocalizando, uivando, latindo, tem uns que destroem a casa toda, tem uns que cavam o jardim, se tiver for jardim de apartamento, jarros, né? O cachorro destrói tudo, porque ele está ansioso, né? Então ele começa a canalizar essa energia de ansiedade para ele para alguma coisa que geralmente não é boa. Na rotina, doutora Carla, como é que você observa esses animais que estão com o nível de ansiedade muito alto? Para mim, muitas vezes repercute até na saúde mesmo, né? Hoje, até na parte gastrointestinal, né? Como eu atuo nessa área, a gente pega muito, a gente sabe que existe um eixo, né? Que é cérebro e intestino, e assim como está muito bem estabelecido em humanos, já tem isso para a veterinária. E aí animais com transtornos gastrointestinais por ansiedade, né? Animais cada vez mais precisando tomar antidepressivos por ansiedade. E muitas vezes a gente vê que a falha ela pode estar ocorrendo ali realmente no manejo desse animal. Porque é um animal que ele não tem uma saúde mental, né? Ele não tem um treinamento específico para entender, né, que ele vai ter um momento que vai ficar só, que vai ter um momento que o tutor não vai estar ali 24 horas com ele. Então, a gente vê muito animal com manifestações de saúde mesmo. Lamedura excessiva de dígitos, mutilações. Então, até o comportamento de engolir, né, destruir as coisas, como o Crisales falou, engolir os objetos. Então, a gente recebe muito e, assim, acho que nós três aqui, a gente já tem um tempo, né, na área Crisales aqui, 30 anos de adestramento. Então, a gente ganhou. Ganhou, não posso dizer mais que eu sou mais velha. A gente viu uma transição do tratamento com o animal, do cão, que era o cão de quintal, para o cão que é o membro da família, né? Que é o meu filho, né? Que é o irmão do meu filho. Então, a gente viu essa transição, né? E que é louvável, que é bom e que a gente comemora que isso ocorreu, né? Mas, ao mesmo tempo, eu, como profissional, que estou ali prezando pela saúde do meu paciente, eu oriento o tutor. Olha, você tem que entender que ele é um membro da sua família. Ele é um membro da minha família, ok. Mas ele é um membro cão. Ele não é um membro... um filho, ele não é humano, o meu filho humano. Né? É o que eu falo muito. Quem é meu cliente sabe disso. Olha, a gente tem que respeitar. Se a gente gosta do nosso animal, a gente tem que respeitá-lo. Entender a particularidade dele, entender que a humanização não é boa para ele, que isso vai adoecê-lo. Então, eu converso muito isso com os clientes para eles entenderem e até para a própria saúde, entendeu? Para eles entenderem que para eles também não é bom e entender que o cão ele tem um tempo de vida que é menor que o tempo de vida do humano, que uma hora ele vai adoecer, que uma hora ele vai falecer, porque eles não vão viver para sempre. Então, eu converso muito isso com os clientes, né, associado a isso, indicando eles buscarem um adestramento, porque a gente entende que o cão que tem uma saúde mental e emocional, ele vai ser um cão que ele vai ser equilibrado, né, no dia a dia. Então, eu recebo muito paciente com transtorno mesmo de comportamento por ansiedade. Aí me vem a outra pergunta aqui, né? O cão é o reflexo do dono?
É uma pergunta. Para mim é totalmente. Né? A gente vê, então, comportamentos e alterações que a gente, né, que o humano, que nós humanos temos, a gente acaba transmitindo para o animal, né? Não é isso que acontece? Sim, a gente imprime, né? A gente fala da idade do imprinting, né? Que são os 3 meses de idade, né? A gente precisa apresentar para o cão tudo que ele vai levar para a vida toda, né? Até os 3 meses. É por isso que é importante que o adestramento comece cedo. Mas também tem isso aí, né? As pessoas... É muito comum chegar na casa dos tutores, né? Dos clientes, eles falam assim, as secretárias, né? Falam assim, o cachorro aqui comigo é tão calmo que não parece nem que tem cachorro em casa. Mas quando a família chega, os cães se transformam, sabe? Eles ficam agitados, eles ficam, sabe, querendo tudo, né? E isso na clínica, né? No consultório, a gente vê, por exemplo, aquele animal agressivo, aquele animal que é muito ansioso, e a gente não consegue fazer nada. Aí pede para o tutor sair da sala, fica com o auxiliar, o cachorro deixa a gente fazer tudo. Deixa examinar, deixa coletar sangue, porque a gente percebe que na presença do tutor ele tem outro comportamento. E aí ela falou aí das lambeduras, né? É muito comum a gente ver, bem mais fácil também em cães de pelo claro, né? O cão com aquela... Um exemplo, um maltês que é todo branco, um poodle, um shih tzu, cães de pelo mais claro, né? Você vê aquele pelo queimada, né? marrom, bem marrom, né? A mesma marca que fica aqui da lágrima, né? A acidez da saliva que vai queimando, vai manchando aquele pelo, né? Então você vê às vezes nas patas, você vê ali próximo à região da cauda, da base da cauda, dos membros posteriores também, ele começa a se lamber excessivamente, né? Vai sentindo prazer com isso, né? Vai relaxando e vai virando uma compulsão. Vai tirando o foco, né? Ele vai focando ali em alguma coisa. E é claro que quando chega para a gente no consultório, aí eu vou fazer toda uma triagem, muitas vezes encaminhar um dermato para ver se não é um processo alérgico, alguma dermatopatia, mas muitas vezes é só estresse. Muitas vezes mesmo. E qual seria a dica que você, né, dá para os tutores para começar a identificar esse comportamento dele alterado pelo nosso excesso de humanização com os animais? Qual seria a dica para ele começar a perceber, epa, eu estou indo além né, do que eu devo na humanização dos bichos? Eu vou responder, mas pegando o gancho do que ela tinha falado, eu sempre falo assim, as pessoas falam, meu filho, meu cachorro é meu filho. Tem gente que fica altamente ofendido quando a gente fala que o cachorro é um cachorro. E isso é uma coisa muito delicada porque é uma pessoa que está precisando de ajuda nesse momento, né? A gente viu na pandemia muitos cães sendo adotados, muitos cães que não tiveram socialização. A questão da doença mesmo, do medo, as pessoas ficaram super apegadas aos cães e depois a normalidade voltou e os cães ficaram ali, né? Então, assim, o cão é o cão, a criança é a criança, né? É seu filho, mas é seu filho cachorro. Não vai deixar de ser nunca cachorro. O cachorro não é vegetariano. Enquanto Deus fizer os cães com os dentes no formato que eles têm, eles vão comer carne. Eles não são. A gente pode ser vegetariano, vegano, nada contra, mas o cachorro não é. Do ponto de vista fisiológico, ele é um carnívoro, né? A gente não pode tirar essa fonte de proteína do animal, porque a gente vai começar a provocar outros problemas de saúde no cão. Né? E para você ver até onde vai a humanização, né? Da gente querer a todo custo, inclusive implantar, forçar uma decisão alimentar individual nossa para com uma espécie que não é a nossa. E aí eu falo assim, tá, teu cachorro é teu filho, mas já que ele é teu filho, então você trataria o teu filho humano como um cachorro? Eu pergunto, sabe? E às vezes eu percebo Choca, né? esse olhar. Porque assim, eu digo, então põe um tapetinho para ele fazer xixi, põe a comidinha dele ali e jogue o brinquedinho para ele. As pessoas, né? Então, se é tão, sei lá, tão chocante assim a gente fazer isso com o filho, por que eu tenho que tratar um cão como uma pessoa, que ele não é uma pessoa? Né? Então a gente precisa respeitar a natureza de cada um. A natureza do gato, a natureza do cachorro, do cavalo, da pessoa, da criança. Entendeu? A gente precisa respeitar a natureza. Quando a gente começar a respeitar, a gente vai começar a ter menos problemas de comportamento, menos distúrbios de comportamento, menos animais tomando ansiolíticos, tomando, né, antidepressivos, tarjas pretas, né? Então vai ficar bom para todo mundo, né? A dica principal deixe o cachorro ser cachorro, deixe o gato ser gato. E assim, voltando à sua pergunta, dar uma oportunidade dele aprender, dele ser educado,
tem um tempo para gastar essa energia. Se eu adotei um cão, eu preciso dar um exercício para ele, né? O animal não é um bibelô, não é uma pelúcia. Se a gente não pode brincar, a gente não pode fazer nada com o cão, compra o cachorro de pelúcia. Né? Ou alguma coisa, algum enfeite, porque ele não vai dar trabalho, ele não vai latir, não vai sujar, a sua casa não vai ficar cheia de pelos. Falo, você tem que entender, às vezes tem cliente que tem um animal já, doutora, eu estou pensando em pegar outro para servir de companhia, eu digo, olha, primeiro você tem que entender que às vezes as coisas não saem bonitinho como a gente espera, né? Pode ocorrer alguma agressividade entre eles, um não aceitar o outro, essa adaptação ser difícil. Você vai ter que entender que vai ter um novo animal em casa, muitas vezes é um idoso e você compra um filhote. Então, como vai ser essa relação de um idoso com um filhote em casa? Então, eu oriento bastante a ter esse cuidado, pesquisar e entender que você vai despender tempo, dinheiro, né, tudo isso com aquele animal. Então, se você não consegue dar conta daquilo ali, não pegue, né? Melhor para todas as partes. E o filhote, já tive clientes assim que compraram uma raça, o cachorro morreu, sei lá, 10 anos depois, aí comprou outro igual. Mas o fulaninho era assim, mas o fulaninho morreu. O fulaninho hoje não está mais aqui. O cachorro, por mais que seja a raça, seja igual, mas não é a mesma criatura. Mesmo, né? E mesmo que fosse um clone, não seria o mesmo, porque o tempo é outro, as circunstâncias são outras, o momento, tudo é diferente. Então, assim, não é só a genética, né? Cada cão é único, a gente tem que entender, como você falou muito bem, né? Você tem tempo de criar um novo filhote. Imagina você, idoso, cheio de dor, de artrose, e vem alguém pulando em cima de você. Exato. Né? Com força, porque filhote não tem delicadeza. Não tem limite, né? Ele vem do jeito que ele vem, né? Então, assim, tem que respeitar, né? Tem que fazer uma adaptação aos poucos. De repente, pega um cachorro que já seja adulto, né? Mas que tenha um temperamento parecido, que sejam calmos. Às vezes o cachorro é criado sem o contato de ninguém, é tirado muito novo da família, da mãe, dos irmãos. Então, é como se ele não se reconhecesse como sendo um cão. E aí você bota um cachorro, ele tem pavor do outro cachorro. Tem cachorro que fica assim tão freeze, né? Ele fica congelado, que ele baba, ele não consegue nem deglutir, ele fica babando de medo, de pavor do outro, porque ele não teve socialização, ele não conhece, ele não sabe o que esse cachorro está em cima de mim. Quem é esse cachorro que está aqui? Eu não sou cachorro. Não se identifica como da própria espécie, né? Então quem é esse cachorro? Vai arrumar um companheiro, né? Tenha cuidado, pense. Você vai ter condição de cuidar, você vai ter, né? Tem esse direitinho. A dica, né? A gente quer uma dica. Para quem está começando agora a adestrar seu pet, qual é a principal dica que você daria? Persistência. Muita persistência, muito comprometimento. Sabe? E não abandone o adestramento na metade. Não vai funcionar. É importante isso, né? Porque começa em, cansei, não vou mais não fazer, né? Aí acaba atrapalhando a evolução do que está fazendo, né? E você tem alguma história de sucesso de adestramento que você possa compartilhar com a gente, que você acha que foi muito legal, assim, um animal que lhe chamou muita atenção, eu sei que tem muitas, né? Mas, assim, algum que lhe chamou muita atenção. Acho que há 5 anos, mais ou menos, no máximo 6, eu fui chamado para treinar uma cadelinha pitbull. Ela devia ter, acho que 2 meses e meio, mais ou menos. E era uma cadelinha que era para ser utilizada como cão de companhia para uma criança especial. E aí, essa criança tinha 2 comorbidades. E assim, na época, né, os pitbulls, né, a mulher tinha visto na internet um vídeo dos pitbulls sendo utilizados como cães terapeutas, cães de apoio para crianças com autismo. E aí, quando ela falou, o marido com medo, né? E aí, ela olha na internet, tem uns vídeos aí, ela indicou os vídeos para ele ver, e quando ele achou o vídeo, ele achou o vídeo dos cães mordendo e matando as pessoas. Ai, meu Deus! Logo naquele boom, né, da demonização da raça. E aí, o que aconteceu? Ele doou a cadela, né? Aí, passaram-se 5 anos, ela readquiriu a cachorrinha de volta. A mesma. Eu soube que a cadela tinha sido criada assim, na corrente, não tinha contato com ninguém, não sei o quê. Enfim, a cadela é um doce, é um temperamento incrível, ela continuou com o mesmo temperamento, mesmo a gente não sabendo como é que ela foi criada, que condições ela passou. Mas ela
ela só tinha uma questão com cães e com gatos. Aí, quando ela me chamou de novo, foi porque ela tinha fugido de casa e pegou 2 gatos no condomínio, um de cada vez, né? Dias alternados. E aí a gente fez um trabalho longo com ela para socializá-la. Eu tenho até no Instagram uns vídeos dela já mais antigos. Eu treinando assim, cachorro do lado, perto de gato, e ela passando neutra, né? Ela menos reativa. Mas assim, eu fiquei feliz porque depois de 5 anos, quando a gente consegue adquirir um animal com um temperamento bom mesmo assim, né? E dá uma atenção no começo, né? Que a gente consegue levar para a vida toda. E não é assim a raça, não é que uma raça não preste. As pessoas falavam que, assim, o mito, né? O Doberman tem a cabeça pequena para o cérebro, isso é mentira. A calota craniana é de acordo senão não caberia, né? Então, a raça vem daquele jeito, né? Aí depois começaram a falar isso do Pitbull com a cabeça daquele tamanho, falaram que tamanho vai ser o cérebro desse cachorro, Aí falavam que ele tinha dor de cabeça, que ele, por causa disso ele atacava as pessoas, né? Então, assim, é muito bacana você ver, assim, cães, famílias que investem na educação do cão, né? Essa mesma que eu citei dos Spitz alemão, né? Que foi escolher o filhote, né? Então, muito bacana, porque ela queria uma cachorrinha que era com um temperamento completamente diferente, né? E assim funcionou, né? Deu certo. E ela é apaixonada pelos cães, né? Ela sempre elogiou, né? Tem muitos cães, assim, que são fantásticos. Treinei um outro, o Bernese, né? E ele... Primeira aula que eu cheguei lá, ele muito reativo, né? Mas assim, a gente foi trabalhando. Hoje ele deve ter uns 2 anos. Mas é um cão extremamente calmo, né? Um cão que está sendo, assim, talvez comece a trabalhar com terapia assistida por animais, né? Então é bem bacana. Muito legal. E só mais uma coisinha, gente, os cães sem raça definida também são muito bons, tá? Eu tive uma cadelinha, a Kika, eu lembro, né? Ela daqui. participou de muitos eventos, ela foi para a escolinha infantil por 3 anos consecutivos, que nossa professora, a professora Sandra de Ruminantes, ela tinha um filhinho lá e a gente sempre fazia uma palestrinha sobre animais e levava essa cachorrinha lá para brincar com as criancinhas de 2 anos, né? E agora eu tô com uma outra também que a gente já foi pro hospital, né? Pro setor de oncologia infantil e ela fez sucesso lá, né? Então assim, invista no seu cão, não importa se tem raça ou se não tem raça. Cachorro é cachorro, quem gosta de cachorro gosta de cachorro. Isso, né? exatamente. Então, todos eles são bons, desde que sejam bem cuidados, sejam respeitados na sua natureza e que tenham uma oportunidade de ter educação. Isso. Eduquem seus filhos caninos. Muito bom. E para finalizar, né, me diga, é mais fácil educar a família ou o animal? A pergunta final é essa. Para fechar com chave de ouro. Para fechar com chave de ouro. Com certeza a parte mais fácil é o cão. O cão a gente educa, ele assim, ele se esforça para aprender, na hora que ele entende ele faz. Só que as pessoas não fazem. As pessoas acham que é besteira, não, besteira, não é assim. Não, mas eu digo, vem fazer uma aula, não, mas ele me obedece. Obedece, manda sentar. E aí a pessoa não consegue controlar, a pessoa não consegue segurar na guia, o cachorro ele está sentado, ele tem uma postura, na hora que o proprietário pega, o dono, o tutor, né, pega aquela guia, o cachorro muda. Já muda o comportamento. Muda, então assim, tem que participar mesmo. A dica final é essa, né? Eu tive um cliente que, assim, as pessoas que conheciam o cão e a família falavam assim, esse cachorro tem 2 personalidades. Com a fulana é de uma maneira, ele obedece, e com o fulano não tem jeito. Entendeu? Então, assim, tem que educar. Tem que educar a família, né, gente, também. Para que a família tem que se comprometer. É sempre a bom. família tem que estar participando, né? Isso é o ponto mais importante, eu acho, do adestramento. É por isso que eu sempre falo, persistência e comprometimento. São as palavras, assim, que... quando eu estou escrevendo para o pessoal, eu sempre boto em caixa alta, né? Boto em negrito, porque se não for persistente e não tiver comprometimento, talvez não vai funcionar. Talvez não funcione. E aí, doutora Carla, você tem alguma coisa que queira deixar aí para finalizar? Não, só que realmente a gente tem que se atentar à saúde do cão como um todo e entender que a saúde psicológica do cão também é fundamental, né? E frisar novamente que a partir do momento que você escolhe ter um pet em casa, independente se vai ter raça, se não vai ter raça, que você pense, né, que isso demanda muito e que o faça sabendo que ele é um membro da sua família e que não é descartável e que ele vai ficar ali com você se
Deus assim quiser, pelo menos aí uns 12, 13 anos de vida. Então, que façam com muita seriedade, né? E que amem seus pets, entendendo que são pets, né? Não são humanos, e sabendo essa diferença, todo mundo vai ter uma boa relação. É isso. Então, gente, estamos encerrando mais um episódio desse Papo é o Bicho. Se você, tutor, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de tema para que a gente possa abordar aqui, trazer convidados especiais como vocês, podem falar, que a gente está aqui para isso, né? Muito obrigada, gente, a vocês, né? Muito obrigada pela presença, por tirar as dúvidas que eu também tinha, né? É isso, gente. Esse Papo é o Bicho. Tchau!